Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E nesse momento sublime, que é a hora da pregação, de ouvirmos a Tua palavra, ó Senhor, ilumine a missionária, que ela transmita tudo o que o Senhor quer passar para nós, para cada vez mais nos sentirmos fortalecidos em Teu nome e na Tua luz. Que ela seja abençoada, que o Espírito Santo esteja presente com ela, para que todos nós aprendamos e afirmamos nossa fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? A presença do Espírito Santo é muito forte. Eu senti o tempo todo. E esse último louvor que fala sobre o Espírito, e é sobre o que nós vamos falar hoje, sobre o Espírito. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Gálatas 5, versículo 16. 5, 16. Todo mundo achou? Amém? Gálatas 5, 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se uns ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sou guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Pode se sentar. Meus irmãos, para mim sempre é uma honra muito grande estar nesse púlpito. Eu louvo a Deus, nem sei se sou merecedora, mas para mim é uma honra muito grande estar aqui, mais uma vez, falando sobre as maravilhas de Deus. E hoje, as maravilhas do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito. Como ter a vida transformada? Será mesmo possível ter a vida totalmente transformada? O que é que a Bíblia nos diz a respeito do fruto do Espírito? Hoje nós meditaremos sobre como a vontade de Deus pode ser exatamente aquilo que você mais deseja para a sua vida. O nosso principal objetivo de vida, quando nós cremos em Deus, é vivermos a sua palavra. E quando cremos que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, morreu em nosso favor e ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Isso tá ali em Romanos, né? 10.
E com certeza a salvação é o que de mais importante pode acontecer na nossa vida. É o nosso objetivo, é a salvação. E ser perdoado por Deus e receber o dom da vida. E a vida eterna. A vida aqui é um dom de Deus. E nós almejamos a vida eterna. A partir daí, existe algo que é obrigatório para que isso aconteça. É a transformação de vida. E isso é obrigatório, né? Afinal, se de fato houve uma conversão, significa que nós morremos para a vida que nós tínhamos antigamente. Incluindo aí o que nós tínhamos como conceito, como crenças, como prioridades, para viver uma vida nova em Cristo. Mas a questão, meus irmãos, é como que isso funciona na prática? Porque sempre que a gente lê a palavra de Deus, a gente pensa, como eu posso pôr isso em prática? Né? Que é o que Ele espera de nós. Uma das primeiras coisas que acontecem logo após a conversão é descobrirmos que, agora, o nosso maior propósito é fazer a vontade de Deus. Descobrir o que Deus espera de nós. E, na verdade, não se trata de nenhum segredo. Jesus deixou isso bem claro, ali em João 15,16, onde ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo o que pedirem em meu nome. E Jesus nos escolheu para darmos fruto, e fruto que permaneça. Essa é a vontade para a nossa vida. Mas do que se trata esse fruto? Talvez a gente possa pensar que sejam vidas que conhecerão Jesus através de nós. Mas, na verdade, não. Fruto aqui está no singular. Trata-se de apenas um fruto. O fruto do Espírito. Dentre tudo aquilo que nós podemos desejar na vida, nada supera o fruto do Espírito Santo. Por mais que a gente não se dê conta disso, aquilo que nós mais buscamos com todo o nosso esforço, seja em nossa vida, no estudo, no trabalho, na família, é o que nós encontramos no fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Em Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é, como nós já lemos, amor, alegria, paciência, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E por mais que até seja possível alcançar algo semelhante a isto, através do nosso esforço pessoal, sem o Espírito Santo, o resultado será sempre limitado, temporário e totalmente dependente das circunstâncias. Seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área espiritual. Somente através do Espírito Santo. O segredo é que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, como está lá em Coríntios 6, 19. E é somente através dele que o fruto é gerado em nossas vidas. O fruto do Espírito, ele independe. Ele não depende das circunstâncias. Uma vez que ele é gerado e desenvolvido, ele permanece por toda a vida. Mas como desenvolver o fruto do Espírito?
E talvez você fique se perguntando como a gente, como lê a Bíblia, fica se perguntando, né? Como é que o fruto do Espírito é desenvolvido em nós? E eu estava lendo, pesquisando, e eu vi um exemplo bem simples, né? Um jeito bem fácil de entender como isso funciona é como se nós pensássemos, trazendo para o nosso mundo, o Espírito Santo como um professor. E cada virtude do Espírito Santo, amor, alegria, paz, todos, como uma matéria ou uma disciplina que é ensinada. E muitos têm facilidade para aprender português, outro matemática, outro história, né? Mas o que acontece aqui é que para sermos aprovados, não basta ser bom em 1, 2, 3 matérias. É preciso alcançar uma média boa em todas. Assim também acontece com as virtudes do fruto do Espírito. É preciso uma dedicação ainda maior, onde nós temos mais dificuldades. Nos nossos pontos mais fracos é onde nós devemos concentrar todo o nosso esforço. Por isso se torna tão importante conhecer cada um dos frutos, né? Que são as virtudes do fruto do Espírito. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Amor. A primeira delas é o amor. E além de ser a principal virtude do Espírito. Isso Paulo fala muito, né, lá em Coríntios. E é também o maior mandamento bíblico. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que esse amor foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. É o amor incondicional, né? Que se fala o amor ágape, que ele deve ser praticado sempre que houver uma necessidade, seja em favor de quem você gosta e seja em favor de quem você não gosta. E é o Espírito que vai mostrar o que devemos fazer, por quem devemos fazer e como devemos fazer. E, meus irmãos, amor incondicional não se trata de sentimento, se trata de uma atitude. Não espere que nós, imperfeitos, tenhamos vontade de orar por alguém que nós não gostamos, por alguém que estamos magoados, por alguém que nos magoou, por alguém que nos demonstrou ingratidão. Nós temos que ter atitude e fazer isso. É isso que Deus espera de nós, o amor incondicional. E depois vem a alegria, né? E ao contrário de que muitos pensam, alegria é diferente de felicidade. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. A felicidade, ela depende das circunstâncias. E é algo temporário, é algo passageiro. Por isso que fala, né? São momentos felizes. Ela passa, ele passa. Nós vivemos aquele momento e aquilo passa. Já a alegria, ela permanece, inclusive nos momentos de tristeza. E, na verdade, são as tribulações e as experiências de tristeza que nos preparam e aumentam a nossa capacidade de desenvolver a alegria. Por isso, a alegria, ela jamais será refém das circunstâncias. Ela vai depender das circunstâncias. Porque essa alegria está totalmente relacionada com a nossa salvação. Ela deve crescer dentro de nós, por um motivo óbvio e bem claro, né? A cada dia que passa, é um dia a menos de espera para a vinda do Criador.
Olha que coisa maravilhosa. Cada dia que passa é um dia a menos para que nós tenhamos o nosso encontro com Jesus. E a paz? A Bíblia ensina que existe a paz com Deus, porque através de Cristo, nós que éramos inimigos, agora temos paz com Ele, porque nós nos convertemos a Ele. Hoje nós vivemos a palavra dEle. E essa sensação de paz, de descanso, de tranquilidade, de satisfação, é uma consequência dessa amizade que nós estabelecemos com Cristo a partir da nossa conversão. E o Criador do universo agora é nosso amigo. Olha que coisa maravilhosa. O Criador do universo é o nosso amigo, é o nosso melhor amigo. E a Bíblia ensina que essa paz nós devemos guardar no coração, independente de qualquer tipo de perturbação ou medo. E o que é muito diferente da paz que nós encontramos no mundo. A paz como fruto do Espírito, ela é completa, ela é verdadeira. E a paciência, ou a longanimidade? Nossa, como é difícil a paciência, né, meus irmãos? É muito difícil, né? Na verdade, a palavra que descreve melhor esta virtude, que é a paciência, é a longanimidade, que traz a ideia de um ânimo longo, né? Longanimidade, é um ânimo longo, comprido, né? Pois a paciência, como fruto do Espírito, não é uma espera passiva. Não pense vocês que ser longânimo é ser passivo. Vou sentar e esperar que Deus vai fazer as coisas. Deus faz, mas Ele quer a sua parte. Ele quer a sua contrapartida, né? Essa paciência, ela não é uma espera passiva. Pelo contrário, mas é a capacidade de resistir. Ali em Provérbios 16:32 fala isso, né? Permanecer firme, mesmo quando existem afrontas e adversidades. É não cansar-se de fazer o bem, mesmo quando só se recebe o mal em troca. É muito difícil, mas conviver com quem a gente gosta é muito fácil, é muito prazeroso, né? O duro é quando você é colocado à prova e você recebe o mal, você recebe a ingratidão, e como somos humanos, como somos carnes e falhos, quando isso acontece, a nossa vontade é revidar. Mas, quando as coisas se acalmam, quando vem esse espírito de longanimidade, a gente pensa, que cristão sou se eu revidar na mesma moeda? É isso que o Espírito espera de mim? É isso que o Espírito Santo que está ao meu lado quer de mim? Ele vai ficar feliz ou eu vou entristecê-lo com essa atitude? Enquanto, de um lado, a ansiedade faz com que uma pessoa se torne improdutiva e inquieta, tentando resolver uma situação que está fora do seu controle, a longanimidade faz com que você prepare a terra, planta a semente, enquanto espera pela chuva. Isso é maravilhoso, nós termos a paciência, né, de plantar a semente e esperar ela germinar, esperar pela chuva, esperar pela providência do Espírito Santo. E a benignidade, ou a amabilidade? Benignidade é ter compaixão, misericórdia, é ser generoso com o próximo. É quando existe uma renúncia própria para suprir a necessidade do outro. Lá em Romanos fala isso, né?
Benignidade não é só desejar o sucesso de uma pessoa, mas também contribuir para que esse sucesso aconteça. E hoje, nos nossos dias, nós vemos cada vez menos isso, né? Se puder puxar o degrauzinho, a escadinha, a maioria puxa mesmo. Então, nós temos que ter cuidado e nos policiarmos, porque nós precisamos vencer a luta contra o egoísmo, contra a inveja, como fala, né? Mas, em compensação, a promessa de Deus para aquele que é benigno é de guiar os seus passos e suprir todas as suas necessidades. Isaías 58, ele fala isso, né? A promessa de Deus para aquele que é benigno é de guiar todos os seus passos e suprir todas as necessidades. E a bondade é praticar o bem, mas não com a intenção de agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. E a bondade é quando nós repudiamos a mentira e dizemos a verdade ao nosso próximo. E exatamente é isso que o Espírito Santo faz conosco. Mesmo quando a gente fale a verdade e gere um desconforto, o Espírito Santo faz isso com a gente, né? Ele nos ensina, ele nos repreende, ele nos corrige. E às vezes a gente fica muito brava com isso, né? As situações em que nós somos repreendidos, que nós somos corrigidos. Mas é assim que Deus age com a gente. É assim que nós, como mães, como pais, como avós, agimos. Nós temos que repreender, nós temos que mostrar o que é certo, mesmo que isso doa. E a fidelidade? O que muito se vê no mundo hoje é uma fidelidade condicional, né? Ela depende da relação familiar, do comportamento, da situação financeira, do comportamento de outra pessoa. Mas já a fidelidade, como fruto do Espírito, é a capacidade de ser fiel a alguém, sem a necessidade de ser correspondido. É um reflexo da fidelidade de Deus. E a Bíblia diz que Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Glória a Deus por isso. Imaginou se fosse o contrário? O quanto nós somos infiéis a Deus, o quanto nós pecamos, e Ele está ali, o Seu Espírito Santo está ali, nos corrigindo, nos amparando, nos mostrando, nos dando estratégia para lidar com os problemas. E uma das maiores provações de que a fidelidade está sendo desenvolvida em nossas vidas é como nós permanecemos fiéis a Deus, não pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Ele pode fazer por nós e principalmente pelo que Ele é na nossa vida, né? Por quem Ele é. E a mansidão é a capacidade de ser pacífico e agir com serenidade em situações difíceis, irritantes, desagradáveis. Além disso, o principal aspecto da mansidão, como fruto do Espírito, é deixar-se guiar por Deus, sem resistir à sua vontade. Assim como uma ovelha guiada pelo pastor, ela não resiste, né? Ela simplesmente segue aquilo que o pastor está determinando para ela. E um grande exemplo disso, meus irmãos, é Moisés. Moisés, ele foi extremamente relutante à vontade de Deus no início, né? Lá em Êxodos 4, 13, a gente vê isso. Mas depois Moisés se tornou o homem mais manso que viveu em seu tempo. Isso foi fruto da obediência.
É por isso que a mansidão deve ser desenvolvida primeiramente em nosso relacionamento com Deus. É a humildade. Nós só temos um relacionamento com o Espírito Santo quando nós humildemente nos colocamos em suas mãos e em seus pés, né? E o domínio próprio? E o domínio próprio. Talvez seja uma das virtudes mais desejadas do fruto do Espírito. Seja a capacidade de controlar a si mesmo. Afinal, é uma das maiores batalhas que o ser humano enfrenta. É contra os seus próprios desejos. Contra aquilo que a carne deseja. É uma luta diária que nós temos com o nosso inimigo. É dominar-se a si próprio. É dominar a carne, é dominar a inveja, é dominar a língua. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, por isso que fala que talvez seja uma das virtudes mais desejadas no fruto do Espírito. Quando não existe domínio próprio, meus irmãos, nós caminhamos para longe dos propósitos de Deus. E praticamente tornamos impossível uma vida em santidade. Lá em Hebreus 12 fala sobre isso, né? Que o domínio próprio desenvolvido pelo Espírito nos torna capazes de dizer não, quando é preciso dizer não. De esperar quando é preciso esperar. E de agir quando é preciso que a gente haja. Mesmo porque o domínio próprio também é necessário para vencer a preguiça, a acomodação, a procrastinação. Ou seja, fazer aquilo que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito. Eu não vou fazer isso hoje, vou fazer depois. Mas eu não vou no culto de quarta, vou deixar para ir no de domingo. Eu não vou no ensaio. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Isso é procrastinar, é empurrar com a barriga. E é aí que o domínio próprio... Irmãos, nós temos um sabotador muito grande dentro da gente, que é o nosso próprio cérebro. O nosso cérebro nos sabota. Ele é acostumado a pensar de uma tal forma que você acostuma a seguir aquela trilha que ele nos determina pelo nosso costume. Pode perceber, se você está acostumado a agir de uma forma, você vai agir sempre daquela forma. Né? Se você está acostumado a comer bastante, você vai sempre comer cada vez mais. E ele te sabota. Você tem que se autodominar. Não é só nisso, não. Em qualquer dos pecados, se você analisar. Você se deixa levar. Né? Então, nós temos também que aí dominar o nosso cérebro. E só dominamos o nosso cérebro quando nós dominamos o espírito que nós temos, né? A nossa alma, que é onde estão gravadas a nossa essência, as nossas experiências. Meus irmãos, como nós podemos ter a certeza que nós tivemos um encontro com o Espírito Santo? O Benihim, ele tem livros sobre o Espírito Santo, né? Ele é um grande estudioso sobre o Espírito Santo. E eu gosto muito de ler os livros dele, né? E ele diz assim que Paulo, logo após dizer, deixe-se encher pelo Espírito, ele descreve 4 manifestações distintas que se pode observar quando nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, que é como plantar sementes no solo do Espírito e colher uma safra celestial. Primeiro, você será mudado no modo de falar. Estudos afirmam que a palavra mais usada é a palavra eu, né? Veja como que a gente usa essa palavra eu o dia todo.
No entanto, o cristão, quando ele começa a ser guiado, que ele se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, ele tem um novo vocabulário. Não é mais autocentrado, ele é centrado em Deus e no próximo. 2, você estará louvando e cantando ao Senhor na sua nova vida. É muito mais que uma nova canção. É uma mudança que acontece no seu coração. É uma reação espontânea. Eu não tinha observado isso. Minha mãe ficou 90 dias comigo agora em casa, né? E eu gosto de louvar. Eu estou na cozinha, eu estou com o celular ligado, enfim, né? E ela chegou um dia para mim e falou assim, ô Rose, você não gosta mais do Roberto Carlos? Falei, gosto. Ah, mas eu não escuto mais você cantar. Você só canta a música da igreja agora? E você sabe que eu não tinha percebido isso? Por quê? Porque eu estou cheia do Espírito Santo. A boca fala daquilo que você está cheio. Então, e realmente, gosto. Se eu estou no carro, toco o Roberto Carlos, eu gosto, eu ouço, enfim. Mas eu louvo ao Espírito Santo, eu louvo a Deus, porque Ele está comigo o dia todo. Eu converso o dia todo com Ele. E eu sei que vocês também. Isso é maravilhoso. Esse é o contato com o Espírito Santo, né? Você trazê-lo para a sua vida, para o seu dia, o dia todo. 3, você vai começar a dar graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. E de repente nós começamos a agradecer por tudo, pelo que é bom, por aquilo que não é tão bom assim. Você reconhece que Deus concede todos os dons e tudo aquilo que você precisa. E o resultado dessa transformação de atitude é a gratidão. Irmãos, muitas coisas agradam a Deus, mas a gratidão agrada muito a Deus, porque é o que Ele te dá. Não importa se é bom ou não, e você devolve em gratidão, não só em palavras, mas em atitudes com Ele, com o próximo. E o último sinal, já estou terminando, viu, gente? É que você se tornará um servo. Você se tornará um servo de Deus. O seu coração terá alegria em ajudar as outras pessoas. O Espírito Santo fará com que você se coloque no lugar do outro. Você sentirá as dores do outro. Você vai agir em relação às necessidades do outro. Porque ser preenchido pelo Espírito causa ação, causa vontade de agir. É uma experiência contínua todos os dias. Não adianta você se sensibilizar com a situação do outro e não fazer nada. Não é verdade? Isso se chama empatia. É você trocar de lugar com o outro. Gente, nós temos tanto, é o que eu falo sempre. Por mais pobre, vamos dizer assim, numa condição social não tão boa, nós ainda somos gratos, porque nós temos muito mais. Vocês não têm noção do que a gente vê por aí, nesses bairros de Penápolis. Muitos não têm noção, gente. Sabe, nós temos que ir atrás. Que não é só, cesta básica é importante, porque tem muita gente passando fome. Mas é uma palavra de conforto, é uma palavra quando ele está necessitado, é um abraço. Gente, como é bom você receber um abraço aqui dentro da igreja, quando termina um culto. Às vezes você não está num dia legal, sabe? E você recebe aquele abraço. Você sabe que é o Espírito Santo que mandou aquela pessoa te abraçar. Então, vamos ser mais sensíveis às necessidades dos outros. E concluindo, meus irmãos, é óbvio que nós não temos condições de alcançar
a perfeição e todas as virtudes do fruto de Espírito. Aliás, nós não temos condição de alcançar essa perfeição em nenhuma delas. Isso nós buscamos todos os dias e é uma luta todos os dias. Mesmo assim, o nosso alvo deve ser chegar próximo disso. Isso fala ali em Filipenses. O mais próximo de Jesus Cristo possível. E lembre-se, quem desenvolve o fruto é o Espírito Santo. Mas a velocidade com que isso acontece depende de cada um. É como a salvação, é individual. Então, a velocidade com que eu permito que se desenvolva o fruto do Espírito Santo em mim é minha, é responsabilidade minha. Por isso que nós devemos clamar isso ao Espírito Santo. Quanto maior for a nossa obediência, a direção dada pelo Espírito Santo, mais rápido nós iremos desenvolver o fruto do Espírito. E por conta disso, teremos a verdadeira transformação de vida e estaremos aptos a influenciar outros a seguirem pelo mesmo caminho. Nós somos reflexo, nós somos exemplo. Nós somos a igreja que eles enxergam lá fora. O que adianta eu estar aqui pregando sobre o Espírito Santo? Sou cheia, imperfeita, cheia de defeito, como todos nós. Mas o que adianta eu estar aqui hoje e amanhã eu estou lá na balada, né? Ou estou em um lugar que não é legal, eu estou falando uma coisa que não é legal. Nós somos o espelho que o mundo enxerga lá fora. A nossa responsabilidade é muito grande em levar a palavra de Deus, né? E isso nós devemos não só levar a palavra, mas sermos exemplo dela lá fora. E terminando, eu quero dizer para vocês que quando Cristo voltou ao Pai, Ele não queria que você e eu ficássemos por nossa própria conta. A ajuda estava a caminho. Em Efésios 5,17, Paulo não deixa dúvida que a vontade do Pai é que o Espírito Santo permaneça em cada cristão. É a vontade de Deus para toda mãe, para todo pai, e a vontade de Deus, especialmente para eu e para você. Então, que o Espírito Santo seja nosso companheiro todos os dias. Que a gente não corte esse canal de comunicação com Ele. Que Ele esteja ao nosso lado todos os momentos. É o que eu peço para Deus todos os meus dias quando eu acordo. Que o Espírito Santo esteja ao meu lado em todos os momentos. E é o que a gente tem que pedir, né? A Santíssima Trindade, que Ele seja nosso companheiro, né? Que Ele entenda as nossas necessidades, perdoe os nossos defeitos e que Ele esteja ao nosso lado. Porque se nós perdermos essa comunhão com Ele, nós perderemos o sentido da vida, né? E o propósito, que o maior, que é o nosso propósito de vida, que é a busca da salvação. Amém? Então vamos orar, irmãos, para finalizarmos. Vamos colocar de pé e vamos nos dirigir a Deus e ao Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida, pelo privilégio de um dia termos sido socorridos e trazidos à sua presença, conhecer a sua palavra, Senhor.
Ó Espírito Santo, como foi dito aqui, não nos abandone. Seja sensível ao nosso clamor, às nossas necessidades, às nossas fraquezas, que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito Santo em nossos dias. E somente conseguiremos fazer isso com a sua orientação, com o seu amor por nós. Ó Deus, Criador de todas as coisas, nós te agradecemos, Senhor. Ó Jesus, pelo seu grande amor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por todo o seu sangue derramado. Ó Pai querido, meu Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós nos sentimos honrados em chamar-te de Pai. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Sê nosso companheiro, esteja sempre ao nosso lado, guarde a nossa família, guarde a nossa igreja, guarde a nossa congregação. Que cada um aqui seja abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.